Eu hoje gostaria de falar com vocês um pouco a respeito de tradições. Eu tenho aqui, por exemplo, a estátua do laçador, assim como o chimarrão, que são símbolos do Rio Grande do Sul. Ela é a imagem da que nós temos em tamanho natural na entrada da cidade de Porto Alegre. Diz a tradição que se você não for bem-vindo à cidade, será laçado por ele, que não vai lhe permitir a entrada. Mas a gente sabe que isso não passa de lenda, até porque o gaúcho é um povo bastante hospitaleiro. Eu gosto muito das nossas tradições lá do Sul e posso até dizer que essa estátua representa a paixão que todo gaúcho nutre pela sua cidade, pela sua terra, pelas suas tradições e pela sua história. Nestas minhas indas e vindas, eu escutei uma verdadeira declaração de amor, um poema declamado por este homem que serviu de modelo para essa estátua e que, me permitam o trocadilho, chama-se Paixão Cortes, um dos maiores representantes e tradicionalistas da nossa terra. Vocês sabem que esse sentimento de patriotismo, até mesmo exacerbado, é mais comum no gaúcho por causa da sua trajetória, sua luta para defender as nossas fronteiras no sul do país, muitas vezes ameaçadas ou até invadidas no passado pelos nossos vizinhos, especialmente uruguaios e argentinos. Não fosse a sua bravura e determinação, e o nosso país já não mais contaria com o torrão gaúcho, como é chamado lá no sul. E isso ainda é tão forte que para onde o gaúcho vai ou migra, ele leva consigo as suas tradições, os seus costumes, mas principalmente a saudade dos pampas. Aqui no Centro-Oeste, por exemplo, nós temos muitos gaúchos, e a razão é porque vendiam uma pequena gleba de terra lá no sul e com esse mesmo dinheiro viravam fazendeiros aqui no Centro-Oeste, nesses lugares onde a terra era bem mais barata. Fundaram cidades, especialmente no Mato Grosso, que virou do sul por causa desses novos latifundiários. E por onde se estabeleciam, tratavam logo de abrir um CTG, ou um Centro de Tradições Gaúchas. Isso tudo para nós que somos gaúchos é muito importante. Mas vamos tratar agora do que verdadeiramente importa. Vamos falar de paixão, não mais do nosso amigo aqui, Paixão Cortes, mas sobre a paixão de Cristo, como se refere a Igreja Católica aos momentos cruciais e mais dramáticos da vida de Jesus, também comemorado como Semana Santa. Deixemos bem claro, entretanto, que estas festividades fazem parte do folclore e tradições católicas, assim como as festas juninas, em homenagem a São Pedro e São João. Essas festas, e também poderíamos incluir aqui o Natal e até mesmo a Páscoa cristã, não têm respaldo bíblico para serem observadas, mas foram instituídas séculos depois do início da Igreja pelos concílios católicos. Vamos ver o que Jesus fala sobre tradições aqui no primeiro evangelho, o Evangelho de Mateus, no capítulo 15, quando foi abordado por fariseus e escribas que, como nós sabemos, eram estudiosos das Escrituras, eram aqueles que guardavam os costumes hebraicos.
Diz assim a partir do verso 1 do capítulo 15. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? E ele ainda afirma lá no verso 6, e assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Em Colossenses, no capítulo 2, Paulo também faz uma observação muito interessante a respeito disso, quando ele fala no verso 8 do capítulo 2. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Uma passagem que eu gosto muito de ler, e nós encontramos também num discurso de Paulo, no livro de Atos, no capítulo 17, abra sua Bíblia comigo nesta passagem, para nós vermos quando Paulo estava já na sua segunda viagem missionária, passando por Atenas, terra dos grandes filósofos, e Paulo se dirige a eles dizendo, capítulo 17, no verso 23. Vamos ler a partir do verso 22. Diz assim: então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Veja o verso 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. E para deixar bem esclarecido, ele ainda repete no verso 29, sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Além dessas tradições, me preocupa também a quantidade de amuletos que estão sendo disseminados até mesmo pelas denominações que se dizem cristãs. São chaves para abrir os seus caminhos, são lencinhos, medalhinhas, óleos ungidos, toalhinhas suadas e por aí vai. Aqui mesmo, aproveitando que nós estamos em Atos, uma folha adiante, ou 2 páginas adiante, no capítulo 19, Paulo fala sobre a sua impressão sobre isso. Diz assim no verso 24: pois um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes: senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade. E estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Vejam vocês que eles ainda acusam Paulo de estar desencaminhando aqueles fiéis dessas tradições e que compravam e enriqueciam esses ourives. Era Paulo que estava, segundo eles, que estava desencaminhando aquelas pessoas. A Escritura nos mostra
que já era assim há 2000 anos atrás e continua sendo do mesmo jeitinho, o que demonstra que o homem continua afastado de Deus. Tudo aquilo que os reformadores criticaram, protestaram naquelas 95 teses do monge Martinho Lutero, e que deu origem ao protestantismo, são agora práticas comuns entre os que se dizem evangélicos. Assim como essa ideia de ecumenismo, que afirma que todos os caminhos levam a Deus, ou ainda sincretismo religioso, onde vale acender uma vela para cada santo. Tudo isso são crendices ou dogmas humanos que não se sustentam biblicamente. Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Palavras do Senhor Jesus em Mateus capítulo 15, versos 8 e 9. E já para terminar, a exortação feita por Jesus e relatada por João no seu Apocalipse, capítulo 18. Vamos ver o que diz lá. O último livro da Bíblia, o livro da Revelação, capítulo 18. Diz assim, a partir do verso 2. Então exclamou com potente voz, dizendo, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Verso 3. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Seria muita ingenuidade de nossa parte pensar que esta Babilônia, que na verdade é uma representação, uma simbologia do que vinha a ser Roma nos dias de Jesus, porque também a Babilônia, na época dos profetas, levou cativo o povo hebreu por 70 anos, daí esta comparação entre um e outro. Mas seria muita ingenuidade nós pensarmos que esta Babilônia, ou Roma, representasse apenas a cidade de Roma. Na verdade, essa representação se amplia, como diz no próprio capítulo 13 aqui do livro, tratando-se primeiramente da Roma imperial e depois da Roma episcopal. Mas também não somente a elas, mas a todos aqueles que se deixaram influenciar ou seduzir pelos seus encantos, como nós acabamos de ler. Não teria sentido se todo o conteúdo deste livro, que inclui o final, o fechamento de toda a Bíblia, se ativesse somente aos desmandos de um único império, e não aos demais, como os que ainda existem hoje, que têm o mesmo objetivo, desvencilhar o homem de Deus e dos seus desígnios. A mensagem do Apocalipse é, portanto, atemporal e universal, não ficando limitada a tempo e espaço, como querem alguns, ou a lugares e épocas.
Até a próxima.